eu sou a Renata, sou especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes. Um bom dia para você que está chegando por aqui. Hoje é quarta-feira, é dia de consertos e ajustes na prática. É o dia que eu vou para a máquina junto com vocês para mostrar aí um conserto do meu dia a dia, da minha produção, para que você, costureira, também tenha aí possibilidades para poder fazer esse conserto e também oferecer esse serviço para o seu cliente. Um bom dia para você que está chegando por aqui. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia, Ivone já está por aqui também, aluna do GPS da Costura Lucrativa, sejam todas muito bem-vindas. A Raquel, a Euros está por aqui, a Ruth, aluna do GPS, está por aqui também. Quem for aluna do GPS que estiver chegando por aqui, já vai colocando aí o coraçãozinho rosa para me se identificar, para me saber que vocês estão aí, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Fala pra mim, costureira, você que tá chegando aqui agora, tem muita gente chegando no perfil. Hoje nós batemos aí a marca de 30.000 costureiras aqui no perfil da Renata. Então eu quero saber de que lugar do Brasil que você é, costureira. Fala pra mim aqui na nossa live de quarta-feira de consertos e ajustes, de que cidade do Brasil que você é, tá bom, minha querida? Fala pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Leninha, tudo bem? Como você está, minha querida? Ó... Vou mostrar pra vocês hoje o conserto e o ajuste na prática aqui. É uma calça que a cliente trouxe pra mim estar realizando um conserto. Vou até desligar a máquina pra falar pra vocês por quê. Qual a importância de você fazer a análise da peça antes de qualquer coisa pra poder dar as possibilidades pro seu cliente, tá? É muito importante a gente ter aí essa opção de possibilidades. Você é de Palhoça, Leninha, Santa Catarina? Seja bem-vinda, a Raquel de Gravatal, Santa Catarina. Olha aí, Santa Catarina tá em peso aqui, hein? Ontem me perguntaram num comentário de que lugar do Brasil que eu sou. Eu sou daqui do Paraná, tá? Sou aqui de Sarandi, no Paraná, pra quem tá chegando agora. Às vezes vai acompanhar a live depois. Da onde que a Renata é? Eu sou aqui de Sarandi, no Paraná também, tá? Sou aqui do Paraná. Bom dia, Alessandra, tudo bem? A Débora de... Ipatinga, Minas Gerais, faço concertos. Olha aí, que legal, seja bem-vinda. Catarinense na área, isso aí, ó, tá em peso aí na nossa live de hoje de concertos e ajustes. Deixa eu mostrar pra vocês a peça que eu vou fazer o concerto com vocês hoje. Hoje vocês vão escutar eu tossir um pouquinho, que mais uma vez tô meio agripadinha, mas vou segurar aqui pra não ficar tossindo tanto, hein? Aqui eu quero falar pra vocês sobre as possibilidades de quando o cliente chega aí com a peça no ateliê pra fazer o conserto e o ajuste. Porque muitas vezes o cliente vem atrás da gente, muitas vezes não, todas as vezes que o seu cliente vem atrás de você, costureira, ele vem atrás de uma solução que você vai dar para aquele conserto, para aquela peça que você vai realizar ali, vai deixar ajustado ou consertado da forma que ele tá idealizando. Então, toda vez que ele chega até você, o seu cliente... Bom dia, Joelma, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Toda vez que ele chega até você, ele vem atrás dessa solução desse problema aí. Então, o que acontece com esse conserto que eu vou fazer hoje aqui? Mais uma vez, lembrando vocês que todos os consertos que eu faço são consertos dos meus clientes, que eles trazem no dia a dia, e eu pego um conserto para poder fazer para vocês, tá? Aqui junto com vocês. Os consertos mais demorados, não tem como eu fazer na live, porque querendo ou não, eu vou ficar, né, uma hora falando, explicando, e acaba... Às vezes eu posto nos stories para vocês também quando eu realizo um conserto mais demorado. Então eu pego consertos mais práticos que muitas vezes acabam aí dificultando na hora de passar essa avaliação da peça e passar soluções, as possibilidades para o seu cliente, tá? Então aqui eu tô com essa calça que provavelmente muitas de vocês já pegaram aí para fazer no ateliê de vocês, que é o quê? A cliente chegou, não é uma calça não, é um shorts, né? A cliente chegou e a reclamação dela era o quê? Renata, esse zíper aqui, ó, da frente, eu não aguento mais. Eu fui viajar, não sei pra que cidade, e acabou estourando, né? Já aconteceu várias vezes isso, de estourar o zíper. E agora, tem como tirar esse zíper fora? Aqui, na hora da gente dar as possibilidades pro nosso cliente, a gente pode dar a possibilidade de substituir por um zíper melhor. Só que aqui, nesse caso, tá vendo? Que já é um zíper de dentinho de jacaré. Não sei como é que chama o zíper aí na região de vocês. Aqui a gente compra como zíper dentinho de jacaré, tá? Aqui, ó, tá vendo? Já era um zíper forte. Toda vez que esses zíperes da frente dessas peças de malha, principalmente que esticam aí, que tem uma elasticidade maior,
as pessoas acabam na hora de subir o zíper, em vez dela subir na sequência assim, rente, geralmente a pessoa tá com pressa, ela não presta atenção e ela puxa o zíper para fora e é onde que estoura ali o cursor do zíper. Na maioria das vezes, ou acaba estourando o próprio zíper, arrancando o dente, e é isso que acontece. Então ela falou assim, o que dá pra fazer aqui? Dá pra trocar por um zíper mais forte? Dá pra substituir esse zíper, tirar o zíper fora? E ela falou pra mim assim, Renata, dá pra tirar o zíper fora? Aí eu falei pra ela assim, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Porque se a gente fechar o zíper, pra que é o zíper? Toda peça que tem um zíper, pra que coloca zíper nas roupas? Na maioria das vezes, tá? Às vezes a pessoa quer colocar porque ela quer colocar o zíper, mas na maioria das vezes quando tem um zíper é por conta da abertura para poder passar no quadril. Então, qual que é a possibilidade? Qual que é a possibilidade? A gente pode falar que dá para fechar a parte aqui da frente e fechar e anular esse zíper, tirar fora, fazer o pesponto? Dá. Só que a gente tem que observar o quê? Se na hora que a pessoa for vestir a peça, vai ter a abertura do quadril para ela entrar, tá? Então eu falei pra ela assim, olha, dá pra fechar, sim, mas a gente precisa analisar o quê? Se realmente, na hora que a gente fechar essa parte da frente aqui, vai dar pra vestir. Porque é lindo a gente pegar e chegar no provador, às vezes marcar, bom dia, bom dia, bom dia, as alunas do GPS, tá todo mundo aqui, ó, já colocando o coraçãozinho rosa pra mim saber quem que é a aluna do GPS, pra me dar um bom dia, a Dalva já chegou por aqui. Pra gente, é lindo quando o cliente chega lá dentro do provador e a gente vai marcando aonde são as possibilidades que o cliente imagina que dá pra fazer e a gente vai alinhar, colocar uma agulha aqui, coloca uma agulha ali e aí o cliente na hora de sair do provador, o que acontece? Não dá nem pra tirar a peça. Então imagina se você passar a costura onde você colocou essas agulhas e o cliente depois não vai conseguir vestir a peça. Então a gente tem que observar muitas vezes na hora de fazer esse conserto, os consertos e as possibilidades por conta da vestibilidade da peça, porque não vai adiantar eu falar assim, não, dá pra fazer, vamos passar uma costura aí, tá top. Não dá. Se passar uma costura e fechar e não ter a folga ali pra poder vestir a peça, não vai adiantar de nada, tá? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de consertos e ajustes na prática. Tô aqui com uma peça para fazer o conserto com vocês. A Jalma tá falando assim, ó, já troquei vários zíperes nesse modelo de calça, só uma cliente pude fechar, porque era muito magrinha. Olha aí, sempre tem que observar se vai passar pelo quadril. Se passar pelo quadril, dá pra fazer. Se não passar, aí tem que colocar o zíper, tá? Tem que colocar o zíper. Chama Trator aí na sua região. A Joelma é lá de Lusiana, próximo de Brasília, é Trator. Aqui é dente de jacaré que a gente chama aqui, ó. A Neuza, se eu não me engano, também falou que é dente de jacaré. Mas a Neuza aqui do Paraná também, então vai ver que é por região, né, os nomes. Cada região fala de uma forma. Ó, então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui a solução para quem é costureira iniciante, para quem é costureira que já faz consertos e ajustes, assim, a gente sempre tem que observar o quê? As possibilidades na hora de fazer essa produção. Então aqui, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é tirar o zíper fora. Que aqui, ó, tá vendo? Ainda aqui, ó, qual que é a possibilidade daqui? Vocês estão vendo que aqui tem um pespontinho aqui feito na galoneira por fora, tá vendo? Esse pespontinho aqui, se a gente for embutir, pra ficar um acabamento aqui por dentro, embutido, a Dalva falou que é jacaré ou tratorada. Olha aí, trator também aí no Recife. A Luciene falou que também é trator. Que legal, que bom saber, né? Porque, tipo assim, às vezes eu falo alguns nomes de zíper, pezinho, e eu pergunto pra vocês se é o nome que vocês conhecem também, pra identificar o que que é, né? Porque como eu sou daqui da região sul, e às vezes a gente fala nomes diferentes, mas enfim, tô mostrando pra vocês, então cada um já identificou o que que é aí, hein? Aqui então, como eu tô falando pra vocês, tá vendo aqui, ó? A gente poderia fazer o quê? Tirar o zíper fora e embutir esse cos aqui pra ficar um acabamento, né, certinho, sem costura. Só que o que que acontece? A custo-benefício, quando a gente dá essa opção pro cliente, porque a gente tem que dar opção pro cliente, a gente fala a possibilidade de fazer a costura direta. Por quê? Querendo ou não, pra gente desmanchar, o grau de dificuldade é maior, então o preço também tem que ser maior, não é verdade?
Então vamos lá que eu vou desmanchando aqui, porque senão eu vou ficar conversando com vocês e não vou mostrar o conserto. Vou começar aqui por cima, ó. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado pra desmanchar. Vou dar uma baixadinha aqui, ó. Ó, a tia Cléo falou: oi, tia Cléo, tudo bem, minha querida? Tem gente que fala que é dente de jacaré, outros dente de cachorro. Fala pra mim então aí, ó, quem tá na live, como é que chama esse zíper aí na região de vocês? Já comenta pra mim aí nos comentários. Quero saber. Fala aí pra mim como é que chama o zíper aí. O jacaré daqui, como que chama? Trator? Fala, vai colocando aí nos comentários pra mim. Enquanto isso eu vou desmanchando aqui, ó. Porque o que que acontece? Lembra que eu falo pra vocês aqui que o conserto e o ajuste aqui é na prática, então eu mostro realmente a realidade pra vocês na hora de fazer o conserto, desmanchando, o tempo que leva pra fazer, tá? Tá certo que conversando com vocês aqui, o tempo de produção do conserto, mostrando, ensinando pra vocês o tempo de produção, ele demora um pouquinho mais pra ser produzido, né? Mas faz parte e a gente tem que cuidar. Aqui, ó, tá vendo? Eu poderia tirar a costura por aqui, tá vendo? Só que por aqui, na hora que eu for fazer essa costura, desmanchar essa costura, corre o risco de eu, né, dar uma puxadinha de fio. Então eu pego por aqui, ó, e vou tirando por aqui por dentro, tá? Sempre tomando cuidado pra não rasgar a peça, porque isso aqui, Deus o livre, se rasgar você vai ter que fazer o quê? Tá certo que a gente faz conserto, e aí do conserto vai virar uma gambiarra, porque vai ficar rasgada a parte da frente. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de produzir esse conserto aqui, tá? Ó, aqui, a gente vai tirar o zíper e não vai fazer a troca do zíper, certo? Aqui eu não vou precisar colocar zíper, mas eu vou fechar essa ponta aqui. Vou tirar a parte da frente. Tá vendo? Ó, dessa forma aqui, ó. Eu vou desmanchando o máximo que eu conseguir aqui da parte de cima, ó. Tiro toda essa costura em volta. Vou começar desse lado aqui pra poder deixar a parte de baixo, que é a parte mais complicadinha pra desmanchar. Tá vendo? Ó. Desmancho por dentro pra ficar melhor pra desmanchar. Pra não puxar o fio, tá? Ó. Toma cuidado pra não puxar o fio pra acabar rasgando. Às vezes eu vejo uns vídeos, né, do pessoal fazendo, desmanchando de uma vez com esses abridores aqui, com esses desmanchadores. Depende da peça, tá? Que dá pra fazer. As peças pra fazer o desmanche direto com o desmanchador aqui do lado, desse lado aqui, ó, que a gente vê que às vezes as pessoas pegam e fazem assim, ó. Às vezes eu desmancho barra de calça jeans assim. Coloca assim e vira assim e desmancha de uma vez. Tem que ser o tecido um pouquinho mais duro, tá? Pra você conseguir correr, porque às vezes a gente pega fazer um negócio desse aí numa peça de malha que estica, ou que às vezes não tá tão firme, tem que tomar cuidado aí, porque senão a gente corta a peça fora, hein? Corta um pedaço da peça. E aí o que era pra ser rápido vai te dar uma dor de cabeça da bexiga. E o conserto, querendo ou não, já é um serviço que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque já é a peça pronta, né, gente? Peça pronta, que a nossa função quando a gente faz consertos e ajustes é deixar o mais próximo do original. E se na hora de produzir a gente tá ali e acaba errando uma puxada dessa e estragar a peça, daí, que nem diz minha avó, é um abraço pro gaiteiro. Aí tem que dar a solução dessa peça também. Além de vir um problema pra você resolver, você vai ter que resolver outro que você estragou a peça. Vocês já estragaram a peça do cliente? Alguma de vocês já estragaram peças de cliente? Na hora da produção, cortou barra errado, rasgou na hora de desmanchar? Vocês já fizeram alguma coisa nesse tipo? De estragar a peça do cliente e quase ficou doido? Hã? Fala pra mim aí nos comentários se vocês já estragaram alguma peça de algum cliente. Tem que tomar cuidado. Quando a gente vai fazer o conserto, quando a gente vai fazer o ajuste, a gente tem que tomar muito cuidado por conta do desmanche mesmo, porque é peça delicada na hora de produzir. Então, dá pra dar umas puxadinhas? Tem peça que dá, tem peça que não dá. Você tem que sentir aí, ó. A Jusceli falou que da filha... Já estragou da sua filha? Eita, nós! A Luciene também já falou que já estragou também. Quem que nunca estragou uma peça, gente? Quem que nunca? Uma vez um rapaz trouxe uma calça pra fazer a barra. E na hora de fazer a marcação, acabou marcando errado.
E aí a calça ficou curta. Ainda bem que ficou curta, né? Ainda bem que ficou curta. Jusceli, você só faz conserto pra casa? Mas você sabe fazer o conserto, então já dá pra começar a oferecer consertos e ajustes pras pessoas, pra você fazer dinheiro com isso. Se você tem a possibilidade de fazer uma renda extra ou trabalhar com consertos e ajustes, o conserto é uma renda muito lucrativa aí da costura, onde a gente oferece nosso serviço para as pessoas. Um investimento baixo, se você já tem as máquinas aí. As máquinas que eu digo assim, muitas costureiras já fazem os consertos com máquina doméstica. Eu falo máquinas porque aqui no meu dia a dia eu acabo usando mesmo máquina industrial, porque é as que eu tenho. Mas você pode iniciar com máquina... Ó, tirei todo o zíper fora. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ela tentou até fazer uma gambiarrinha aqui, ó, pra segurar o dentinho. Mas aí não deu certo, né? Ó, tá? Aqui agora, o que a gente vai observar, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que às vezes parece assim, só vai desmanchar, vai passar uma costura e pronto, tá? Uma costura e pronto. Tá vendo que como foi feito o zíper, ele fica essa abertura aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa abertura aqui na frente. Porque foi dado o pique aqui, pra poder pregar o zíper, tá vendo, ó? Então, isso daqui não é só eu pegar pra fechar e fazer isso daqui, ó. Ó. Pegar, vou passar uma costurinha aqui e zerou o negócio. Tá vendo? Não é só isso aqui. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Vou ter que dar uma desmanchadinha também nesse pesponto. Um pouquinho pra baixo aqui, ó. Não precisa desmanchar tudo, a não ser que não a linha fosse uma linha muito colorida. Por quê? Lembra sempre que a nossa função como profissionais que fazem consertos e ajustes é entregar para o cliente o quê? A peça mais próxima do original. Então, vamos supor que aqui fosse uma peça com uma linha muito colorida e na hora de bater a costura ia ficar muito estranho o retrocesso por cima aqui para poder fazer a emenda da costura. Daí a gente tenta esconder essa costura um pouco para baixo. Aqui, como é preto, a gente vai... Eu vou desmanchar um pouquinho para baixo para poder mostrar aqui para vocês, ó. Desmanchei até aqui, ó. Essa quantidade aqui, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Ó. E vai descer aqui, ó. Fechando. Tá vendo? A gente vai acompanhar o quê? A costura da onde já estava o zíper, tá? Que era a vestibilidade que tinha. Então, vou descer um pouquinho aqui, eu vou abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o pessoal comentando aqui, ó. A Jusceli falou que só tem a máquina doméstica com zigue-zague. Tá ótimo. Tá ótimo. Você já pode fazer consertos e ajustes, Jusceli. Cria coragem aí, ó, e comece a oferecer os seus serviços de consertos e ajustes para as pessoas. Comece aí oferecendo para os seus vizinhos, já são seus potenciais clientes, tá? Ai, mas eu tenho medo. Então, a gente tem que aprender a forma certa de trabalhar e começar a oferecer o serviço. Comece a oferecer o seu serviço aí, tá? A Ruth comentou aqui, ó, já fiz bainha de calça, terno, fui bater a bainha do terno. Nossa, Ruth do céu. E aí... Você conseguiu recuperar essa barra, Ruth? Ou perdeu a peça mesmo? Porque daí é tenso, hein? Se queimou, meu Deus do céu. Ó, a Luciane tá falando aqui, ó. Meninas, eu era assim, só fazia pra casa. Arrumei coragem e comecei a fazer fora. E hoje tem uma boa clientela. Aí, ó. Deu o primeiro passo. Coloca o pezinho na água aí, ó. Coloca o pezinho na água e começa a oferecer serviços de consertos e ajustes. Se você tem uma máquina aí, já começa a oferecer serviços de consertos e ajustes, tá? Tem vários consertos que você já consegue. Vários não, praticamente todos. Dependendo da forma como você trabalha com a sua máquina doméstica, aí você produz qualquer tipo de conserto, tá? Até mesmo fazer acabamentos em malha, enfim. Eu não tenho tanta intimidade com a máquina doméstica, porque mais uma vez eu falo pra vocês, eu venho aí de chão de fábrica, eu já venho desde criança acompanhando com máquina industrial, então a minha intimidade com a máquina doméstica é muito pouca. Mas... a gente vê e a gente sabe, tem alunas minhas que produzem consertos e ajustes com máquina doméstica. Então, isso não pode, eu só tenho a máquina doméstica. Ela produz também, tá? Ela produz e muito, muito, muito bem feito, muito bem acabado. Né? A gente oferece aquilo que a gente pode mediante aquilo que a gente tem. Se a gente esperar, de verdade,
tá tudo pronto, tá tudo certinho. Ai, meu Deus do céu. Não, comece com o que você tem, que com certeza já vai começar a gerar resultado. Ó, tô passando a linha na máquina aqui pra fazer já o ajuste com vocês. Aqui o que a gente... Ajuste não. O consertinho aqui de tirar a retirada do zíper. Ó. A Luciane falou assim, ó, o melhor você já tem, que é saber costurar, sabem fazer, comecem, vocês não vão se arrepender. Comece com o que você tem e vá buscando por conhecimento e capacitação para ficar cada vez melhor, tá? Cada vez melhor. Ó, vou abaixar aqui para vocês verem o acabamento desse zíper. Hoje tá meio complicado de falar com essa voz meia rouca. Ó, aqui eu vou descer aqui mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros para baixo aqui, ó, nessa região. Vai dar mais ou menos uns 2 centímetros. Na linha do overlock, é onde tá? Vou fazer esse acabamento na reta aqui agora, ó. Aqui, ó. Já dou esse retrocesso e vou observar o que aqui? Na hora de fazer. Ó. O que eu vou observar aqui? Que aqui eu vou ter que continuar subindo, ó. Aqui a gente tem 2 pontos aqui que a gente precisa observar. Esse ponto aqui de baixo onde a gente tirou o zíper, tá vendo? E a parte de cima que a gente tem tanto a linha do pesponto do cos que a gente vai ter que bater e subir direto, porque aqui tá todo acabado, embutido, ó, tá vendo? Aqui eu não vou desembutir, eu vou tirar o zíper fora e fazer um acabamentinho aqui em cima combinado com o cliente, tá? Porque tudo aí é combinado com o cliente, eu falo e você também precisa falar. A gente tem que bater essa costura da frente pra ficar certinha e a gente tem que dar o acabamento aqui em cima certinho. E por que eu tô falando isso? Porque por mais que o zíper esteja aqui na hora que a gente tirou, na hora que a gente fechou, na hora que às vezes a pessoa prega o zíper aqui, pode ser que uma parte esteja maior que a outra, tá? Ó, pode ser que uma parte esteja maior que a outra. Aqui nesse caso tá igualzinho, mas vocês sabem, vocês pegam serviço aí pra quem já faz consertos e ajustes, ou já pegou alguma peça dessa, já sabe que querendo ou não, essas roupas que vêm aí de grande produção, muitas vezes, às vezes dá uma comidinha aqui, uma comidinha ali, ou até mesmo produção feitas por outras costureiras, enfim, elas dão uma diferenciação, tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu desci 2 centímetros aqui um pouquinho pra baixo, vou subir aqui, vou fazer o que aqui, ó? Colocar certinho. E na marca da onde tava pregado o zíper, porque na hora que a gente desmancha fica a marquinha certinha aqui, a gente vai subir essa costura, tá? Ó, sempre observando o quê? Colocando sempre a margem de costura por igual, pra gente não ficar com aquela coisa, um pedaço pra lá, um pedaço pra cá. A gente tem que seguir certinho pra poder dar esse acabamento certinho, tá? Aqui, ó, vai bater as costuras. Se você tem dificuldade de bater, dá aquelas olhadinhas, dá aquela seguradinha, tem que ficar certinho em cima, tá? Quando tá assim dessa forma, fica mais fácil. Quando tá um pedaço maior que o outro, é um pouco mais complicado, mas desse jeito aqui tá até fácil de fazer. Ó. Chegou aqui também, ó. Já vou dar esse acabamento aqui em cima. Pronto. Vamos ver se bateu. Ó. Aí aqui agora, ó, a gente fez a costura, tá vendo? Fez aqui. Aqui, ó, na hora de passar na máquina, ela deu uma pequena puladinha, ó. E isso pode acontecer aí. O que a gente faz pra não ficar pulando o ponto? A gente tem que dar uma diminuída no ponto. Da forma que tá aqui, você pode passar outra costurinha por cima pra dar uma reforçada também, tá? Porque como ela pulou o pontinho na hora de fazer, ó, vou passar a costurinha reforçando de novo. Não é porque, ai, pulou o ponto, vou deixar, não. Passe a costurinha porque a gente vai ter que fazer um pespontinho por cima e na hora de dobrar pode ficar aparecendo aí, tá? Ó, passei de volta, diminui o ponto e agora sim, tá? Deu certinho, ó. Aí aqui, ó, tá vendo aqui na frente? Nessa frente aqui, na hora de fazer, ó, na hora de fazer essa frente aqui, o que acontece? Vai ficar essas marquinhas aqui aparecendo, os furinhos, tá vendo? Esses furinhos você também tem que avisar pro seu cliente, olha, vai ficar as marquinhas aqui, tá? Porque às vezes ele idealiza uma coisa e acaba ficando outra, tá? Batendo aqui em cima também. E agora a gente vai descer fazendo o pespontinho aqui pra dar esse acabamento, tá? Por que descer dando acabamento ou subir? A gente vai vir aqui, ó.
Outra coisa que a gente precisa observar, se o acabamento aqui, eu não preciso passar no overlock, ó. Como aqui, tá vendo? Ó, como essa parte aqui, ela ficou bem pequenininha aqui, tá vendo, ó? Ela vai dar uma virinha, então eu não preciso ir lá no overlock passar porque ela já tá com acabamento aqui. Se tivesse ficado esgarçado, sem nada, tem que ir lá fazer acabamento aqui, tá? Tem que ir lá no overlock passar aqui pra poder dar esse acabamento por dentro, pra não ficar linha faltando, não, às vezes ficar sem acabamento. Ó, vim aqui, vou tirar já essa linha por aqui, pra não atrapalhar, e vou subir fazendo o pesponto, acompanhando o quê? Acompanhando a linha que eu desmanchei aqui, ó. Eu venho aqui, vou cortar rentinho aqui. Se você quiser desmanchar até o final e subir, pode desmanchar. Se você quiser começar de uma altura pra cima, também pode, só que tem que cuidar o quê? Nos pontos. A gente tem que olhar o quê? Vocês acabaram de ver que eu diminui o ponto pra fazer. Então quer dizer que esse ponto que veio, ele é um ponto mais largo. Então vou fazer o quê? Vou colocar em cima aqui, ó. E vou dar aquela aumentadinha que tava. Já vou posicionar pra subir fazendo pesponto, ó. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A Lucília tá perguntando o valor desse ajuste. Lucília, lembrando vocês que a forma de precificar, cada pessoa, cada região, cada costureira precisa saber aí qual realmente é o valor do seu trabalho mediante a precificação por grau de dificuldade, que é o método grade, onde eu ensino dentro do GPS da costura lucrativa. Então aqui, para minha realidade, para dentro daquilo que eu tenho de entrega para os meus clientes, lembrando sempre que é a realidade de cada pessoa e a cidade, enfim. Ai, Renata, a mesma tabela que eu posso usar aqui em Sarandi, que é uma cidade pequena, eu posso usar em São Paulo? Você pode usar em São Paulo, só que São Paulo é uma cidade maior, tem muito mais cliente, você tem muito mais possibilidade. Então depende muito da região. Então aqui na minha cidade, dentro da precificação que eu ensino, esse ajuste aqui, esse conserto aqui, para fazer a retirada do zíper e subir esse pesponto, eu cobro R$20 para fazer, tá bom? R$20 para fazer esse ajuste aqui, tá? Respondido, Lucília? Bom dia, Marcinha, tudo bem? A Luciene falou assim, ó, quando eu pulo a ponta eu coloco um papel embaixo e a costura novamente dá super certo. Sim, quando você tem que fazer uma costura muito grande, que é uma costura de acabamento, se tiver com algum problema aí que não tá pulando o ponto mesmo, essa técnica do papel funciona muito bem. Inclusive a gente, as alunas lá dentro do grupo do GPS, esses dias atrás, estavam lá falando sobre essa questão que tava com dificuldade na hora de fazer, e várias delas falaram assim, eu coloco papel, e aí conseguiram resolver. A gente tem que usar o que a gente pode para poder resolver aí, e se o papel funciona, funciona assim. Se você também aí, costureira, tem dificuldade e às vezes pula ponto, faz o teste aí do papel que dá super certo, viu? Dá super certo mesmo. A Adriana comentou aqui, ontem dispensei um vestido forrado de festa. Cliente, ela comprou, ficou apertado e não peguei. Ficou apertado, não tinha como soltar de forma nenhuma, Adriana. Se não viu as possibilidades, se tinha tecido sobrando por dentro, o que daria para fazer. Sempre é importante a gente ver as possibilidades que tem para poder realizar o conserto, tá? Bom dia para quem tá chegando, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A Joelma tá falando que cobra R$25. A tia Cleo, eu coloco durex em volta do pezinho e funciona muito. Olha aí, ó, já vão pegando dica, tá? Vocês estão vendo que o pessoal tá colocando aí, coloca durex na pontinha. Quando vai fazer acabamento, sim. Mas quando vai fazer acabamento também, que às vezes vai pular ponto, troca o pezinho. Enfim, é a regulagem, às vezes troca a agulha. Você tem que ver as possibilidades aí também, tá? Vamos lá então, vou fazer esse acabamento aqui em cima com vocês. Hoje tá complicado pra falar. Tô com a voz ruim. Mas vamos lá. Ó, sobe o pespontinho, vira certinho, sempre cuidando pra bater as costuras, tá? Ó, vem aqui, faça o pesponto aqui, porque a gente vai subir e acompanhar aqui, tá? Ó. Se pular ponto aqui em cima, daí nós vamos ter que colocar alguma coisa aqui. Mas se não, não precisa. Às vezes pulou ponto só porque eu diminuí mesmo, tá? Ou porque eu tava grande. Aí quando a gente diminui, tudo isso na hora da gente fazer os consertos, ou a gente vai entendendo a máquina, né? Na hora de fazer, a gente vai entendendo a nossa máquina, como é que funciona. Ó.
venho aqui de volta, mais uma vez, ponho aqui em cima certinho, tá? E subo fazendo o pespontinho também, cuidando pra quê? Pra não ficar dançando pra lá e pra cá, porque se dançar pra lá e pra cá, vai ficar tudo torto a parte da frente. Então, o que que acontece? A gente tem que acompanhar a costura da galoneira. Ai, Renata, dava pra ir lá na galoneira fazer... Ah, deixa eu falar isso pra vocês, vou ter que falar agora. Às vezes você vai fazer um conserto desse aqui, aí você fica bitolado na sua cabeça que você tem que fazer o processo igualzinho na máquina que foi feita. Aí você vai lá, que nem aqui, a máquina aqui que foi feita esse acabamento foi na galoneira. Aí eu vou lá, coloco a linha na galoneira para fazer esse acabamento. Você precisa entregar qualidade mediante aquilo que você tem, você não precisa desmanchar tudo isso aqui e ir lá na galoneira passar essa costura, tá? Você pode pegar da forma que tá e você vai fazer o acabamento na reta. Vai ficar igual? Vai ficar o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. Agora você vai lá na galoneira, vai trocar a linha da galoneira para fazer esse processo aqui. Não tem necessidade para você que tem um monte de máquina. Para você que tem a máquina doméstica, você tá aí, ó, livre, leve e solta. Porque querendo ou não, você vai fazer tudo aí nessa máquina doméstica. Então você tem a possibilidade de fazer o quê? Daquela máquina. É a alternativa que você tem. Então você faz com aquilo que você tem. Então para com esse negócio de, ai meu Deus, eu preciso fazer... A gente tem que fazer bem feito. Bem feito. Não fica, ai meu Deus, eu precisa fazer bem feito. Bem feito. Lembra sempre, bem feito. Não precisa ficar com essa neura de, ai meu Deus do céu, tem que ser a coisa mais perfeita do mundo. Porque às vezes você fica namorando peça. É igual eu falo para as alunas. Pegou o serviço, vê a solução e... Não precisa ficar namorando peça. Pra que vai ficar namorando a peça? Resolve, pensa com clareza e já vamos resolver. Vamos resolver o que tem pra resolver e vamos soltar esse serviço. Porque a gente faz conserto e o conserto ele tem que ser de rápida produção também, tá? Ó, vou virar aqui do lado direito pra vocês. Aqui em cima, tá vendo, ó? Ó, tá vendo aqui? Desce o pesponto, ó. Faz o acabamento aqui embaixo, ó. E o acabamento aqui dentro. Dá uma olhada aqui por dentro, ó. Tá vendo? Ó. E esse daqui é o resultado. Lembrando que pra fazer esse conserto, não demora pra fazer, é um conserto rápido. Rápido pra realizar. E o resultado é esse, ó. Tá vendo? É isso que você vai fazer. É isso que você precisa entregar. Travou, Márcia? Voltou? Gente, fazer consertos e ajustes é buscar as possibilidades dentro daquilo que você tem, tá? Não precisa ficar... Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Às vezes tem várias formas, ó. Por exemplo, às vezes a forma que eu fiz aqui foi um jeito. Às vezes você faria de outra forma. Mas a gente dá a possibilidade para o cliente. Se o cliente falar, olha, pode fazer dessa forma, você que vai dar a possibilidade. Se você acha que é mais rápido fazer dessa forma, que o acabamento vai ficar bom, vai dar um resultado a custo-benefício. Agora, o que não pode, por exemplo, é o quê? É a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o cliente chega aí na sua casa, no seu ateliê, onde você trabalha, e fala assim, não, eu não quero que você faça, não, pode fazer desse jeito aqui, o mais rápido possível para você fazer, porque eu quero pagar barato. E aí você vai pegar, por exemplo, uma pence para fazer numa calça jeans. E você não gosta de fazer pence. Tem muitas costureiras que não gostam de fazer pence. E aí, o que acontece? O valor que você cobra para fazer uma pence é diferente de um valor que você cobra para fazer um ajuste de cos. Só que aí na hora de você produzir, você fala, eu não gosto de fazer pence. O seu cliente pagou por o quê? Pela pence. Aí você fala, eu não gosto, eu vou fazer o ajuste de cos. Se você, costureira, fizer o ajuste de cos, tá? Eu tô falando isso porque eu sei que isso acontece. Se você fizer o ajuste de cos para mostrar para o seu cliente o serviço que você realiza para que de uma próxima vez ele traga para você uma pence, em vez de fazer pence, ele pague para você fazer o ajuste de cos, achando que aquele serviço que você fez ali para impressionar ele vai fazer com que ele traga o serviço e você realmente consiga cobrar o valor do ajuste de cos, não vai acontecer isso. Vai acontecer dele vir de novo, trazer mais uma calça para você fazer e na hora de você cobrar, você vai oferecer o ajuste de cos e ele vai falar, não, pode fazer a pence, porque a pence é mais barata. Aí o que acontece?
você vai fazer um ajuste que vai demorar muito mais tempo para fazer para o seu cliente, vai cobrar um valor de uma pence, em vez de você ter feito a pence. Ah, Renata, eu não gosto de fazer pence fica grosseiro. Dá acabamento nessa pence. Dá acabamento na pence e entrega a melhor pence que você pode entregar. Renata, eu não gosto de fazer, então não pegue para fazer. Agora, não dá para você pegar o serviço para fazer e pagar para trabalhar. Não é? Vai fazer um ajuste de cos inteiro aí nessa peça pra, no final das contas, eu deixei a peça linda pro cliente. Ai. E aí o cliente vai amar, claro que vai. Mas aí você, o que você ganhou? Quanto que você faturou? Quanto que você fez? Quanto que você vai receber desse trabalho que você fez? Você trabalha só pelo amor? É pelo amor a costura que você está trabalhando? É pelo amor a costura que você está recebendo? Ai, tá pago pelo amor. Tá, quando você vai pagar a conta de energia que você ligou a máquina, porque só de você ligar a máquina ela fez um tum de energia, você também paga por amor? Então tudo isso, costureira, você precisa começar a observar. Você precisa começar a olhar aí o que está acontecendo, qual é o serviço que você está oferecendo, como você está oferecendo. Precisa aprender que não é só a costurinha, só que você também, quando você sabe que não é só a costurinha. Quantas vezes eu escuto, mas é só uma costurinha. É só uma costurinha para você que sabe costurar. Mas para o seu cliente, ele acostumou, ele tem a cultura de pensar ali que a costureira faz só a costurinha. Só que tem concertos que vocês sabem que não é só a costurinha. Só que aí para tudo eles vão abrir a boca e falar que é costurinha. Para tudo eles vão abrir a boca e vão falar que é costurinha. Porque eles já acostumaram. Vocês também já não ouviram falar assim, brasileiro é assim mesmo, deixa tudo para a última hora? Todos os brasileiros deixam as coisas para a última hora? Claro que não. Tem gente que chega antes do tempo e fica lá esperando. Só que aí generaliza tudo. Então o que acontece? As pessoas têm esse costume de achar que é uma costurinha e você acaba acreditando que é uma costurinha e você que é costureira não muda essa cultura, não mostra pro seu cliente que não é só costurinha. Que não é só costurinha, tá? Ó, a Luciane tá falando aqui, ó. Aconteceu semana passada, não gosto de fazer pence, mas como ele não quis fazer, eu fiz pence e ele pediu. Mas por pouco não fiz ajuste de cos. Eu vou entregar o meu melhor. Entregue a sua melhor pence. Mas faça ali rápido o processo para você ganhar o dinheiro daquela pence. Tá? Renata, mas que serviço porco. Não é serviço porco se você fizer a sua melhor pence. Se você fizer uma pence terrível, sem marcar, torta, sem bater costura, é feio. Se você fizer certinho, é a opção do cliente, que se ele vai ficar ralando as costas ali, é a opção dele. Porque você deu a opção. Você deu a opção na hora de fazer aí. Não fique se culpando. Olha o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu não consegui descer lá em casa para almoçar, porque, para quem tá chegando aqui agora no perfil, eu trabalho, eu tenho ateliê de costura. Então, e a minha mãe fez uma cirurgia, eu tô tendo que acompanhar ela, fazer curativo. Enfim, eu cheguei tarde, falei ontem pro meu marido, vou almoçar aqui, que eu tenho outro cliente para atender e vou ficar por aqui amanhã, ontem. E daí eu atendi uma cliente na hora do almoço, ela vai casar e ela comprou um vestido pela internet. Ela comprou um vestido pela internet, um vestido branco, todo desenhado, com um laço ali na cintura, a coisa mais linda do mundo. E ela comprou e ela falou assim, eu nem provei esse vestido. Eu vou provar aqui pra ver se precisar fazer o ajuste, você já faz o ajuste. A pessoa nem provou, a cliente nem provou e já trouxe pra fazer o ajuste. Ela comprou o vestido pela internet, a hora que ela chegou aqui, o vestido não passou, não passou no quadril. E ela falou, nossa, mas não dá pra soltar, o que dá pra fazer? Eu soltei e falei assim, olha, vamos ver então a quantidade aqui que daria pra poder fazer alguma coisa. Porque a gente vai dando a possibilidade, ela idealizou aquele vestido pra ela usar no dia da sessão de fotos dela do casamento. E ela foi, eu soltei, falei as possibilidades. Ela falou assim, Renata, não daria pra pôr uma emenda na lateral? Aí fala a verdade, um vestido de noiva. Se eu quisesse ganhar o dinheiro dela, de verdade, assim, pegar o dinheiro, porque a gente tem que ser honesto, tá? Tô sendo honesta pra vocês. Se eu quisesse falar assim, olha, eu vou fazer pra você, vou colocar a emenda, vai ficar ótima a emenda na lateral. Só que fala a verdade, um vestido de noiva com uma emenda na lateral, pra tirar foto de um momento tão importante da vida da pessoa,
Você acha que eu ia falar pra ela? Eu falei pra ela assim, olha, dá pra fazer, se você quiser eu vou fazer, mas quanto você pagou nesse vestido? Eu fiz essa pergunta pra ela porque ela comprou pela internet pra ser mais barato. Foi? Pra ser mais barato. Ela falou pra mim, R$160 ela pagou no vestido porque ela comprou pela Shein. E eu falei pra ela, olha, o mínimo que eu posso cobrar pra fazer um conserto, porque o conserto, o que eu vou fazer naquele vestido? Eu vou ter que desmontar o vestido e fazer praticamente outro, ainda colocar uma emenda, e não vai ficar 100%, porque querendo ou não, o vestido vai ficar com uma emenda. Eu falei pra ela, o mínimo que eu consigo cobrar pra você é uns R$150 pra fazer esse vestido. Então, minha querida, a custo-benefício, compensa você devolver esse vestido e comprar outro pra você. Eu poderia ter falado pra ela, não, eu vou fazer o ajuste pra você e vou pegar e vou cobrar os R$150 pra fazer o conserto. Poderia. Só que o que acontece? Também preciso mostrar pra ela que não vai dar o resultado. Então é muito importante você, costureira, na hora que o seu cliente chega, você tem que mostrar as possibilidades pra ele. Tem que falar real. Você fica com medo, às vezes, de falar. E aí, o que acontece? Eu vou pegar a pence pra fazer e vou fazer o ajuste de costas. E não ganha. Meu Deus do céu, e agora? Como é que vai fazer? A menina comprou o vestido, eu fiquei até com dó da menina, mas e agora? Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que resolver. O seu papel é oferecer o seu serviço pra ela. Se ela quisesse fazer, eu faria. Só que eu preciso alertar ela e falar pra ela, olha, você vai ficar com um vestido com a emenda na lateral de uns 10 centímetros aí. Querendo ou não, não vai ficar um vestido... Já pensou? Já pensou na recordação aí, você deixar as suas fotos de casamento com um vestido com a emenda na lateral? Né? Mas, é a opção do cliente. Sempre dê opção para o cliente. Se ele quiser fazer um ajuste barato, faça um ajuste barato, mas cobre um valor justo também, tá? Se for um ajuste mais caro, cobre o valor justo pelo seu trabalho. Não pague para trabalhar. Não queira ficar agradando toda hora, tá? Pense em você, pense em você. A Adriana comentou aqui, ó, foi o que aconteceu ontem, queria colocar um outro corpo no vestido de festa. Querendo ou não, daí entra nos 10% de conserto difícil, né? Pra quem tá chegando aqui agora, eu sempre falo que 90% dos consertos são consertos fáceis e rápidos de fazer. Mas tem uns 10% aí que são terríveis. São terríveis de fazer. Só que esses 10% aí, ele tem que valer a pena você ficar atrás da máquina fazendo. Por quê? Eu prefiro fazer uma peça do zero do que fazer um conserto. Se o conserto fosse esses 10% aí, cobra o valor para confeccionar uma peça. Cobra o valor de confeccionar a peça. É isso que funciona. Mas é um conserto. Não. Aquilo ali é um conserto, é uma transformação que você vai ter que mexer demais na peça. Então, você tem que cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Porque senão, como é que vai fazer? Você vai ficar ali pagando para trabalhar? Não dá, não dá. A Magna falou aqui assim, e quando chega ajuste de blazer? É os 10%. É um dos consertos mais complicadinhos para fazer. E outra coisa também que é complicada de realizar é quando chega a gambiarra, né? Que às vezes a gente que faz conserto, que tá ali... Às vezes a gente pega umas gambiarras que vêm de outras costureiras, umas coisas que chegam ali que é difícil de consertar e a pessoa acabou levando, acabou cortando demais e aí você tem que dar jeito. Tem coisa, gente, que não compensa nem pegar pra fazer, porque só vai te dar dor de cabeça mesmo, que não tem solução. Não adianta você querer operar milagre onde não dá, tá? Não adianta. Gente, é isso, hoje é quarta-feira, é live de consertos e ajustes na prática. Fiz aqui com vocês. Hoje eu tô meio fadigadinha pra falar porque eu tô com a voz ruim, mas é isso. Mostrei aqui o conserto pra vocês. Veja as possibilidades que você tem na hora de realizar o conserto, tá? Veja as possibilidades, mostre pro seu cliente e não pague pra trabalhar. Tem que aprender a forma certa de trabalhar. Tem que ter posicionamento aí, porque senão você vai ficar aí costurando, chegar no final do mês, nada... E 5 mil reais de jeito nenhum. Aí é difícil acreditar mesmo que é possível faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Porque querendo ou não, é tanta coisinha que vai acumulando que vai virar uma crosta assim em volta que é difícil. Então tem que aprender a forma certa. E saber que não é só o costurar, porque o costurar é a parte mais gostosa e mais fácil, não é? Fala a verdade, vocês são costureiras também? A gente senta na máquina e a gente esquece do mundo costurando.
Só que a gente tem que saber que é além da máquina de costura. Eu falo pra vocês estão chegando aqui agora, principalmente no perfil, que eu ensino as costureiras a faturarem mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes, porque consertos e ajustes é o nicho que eu escolhi pra chamar de meu, que eu gosto muito, eu amo fazer conserto. Porque eu adoro resolver problema. Se você gosta de fazer consertos e ajustes, você tem que amar resolver problema em roupa. Então, querendo ou não, você, costureira, tem que saber que você precisa aprender além da máquina de costura. Além da máquina de costura. Se ficar só atrás da máquina de costura, eu adoro fazer isso. É uma maravilha. Só que além da máquina de costura que você precisa aprender. Então, de quarta-feira eu tô aqui fazendo live de consertos e ajustes na prática. E segunda-feira eu respondo dúvidas da minha audiência, que são vocês, nas segundas-feiras, tá bom? Do mais, a Vitória comentou aqui, ó. Também cliente queria que eu cortar um zip na jaqueta, colocar um zíper na jaqueta. É isso? Aparece de tudo. De tudo. De tudo aparece. Porque a pessoa pensa numa coisa e aí ela chega lá e quem que vai ter que dar a solução? É você. É você. Então você tem que estar preparada aí. Tanto para falar o sim quanto para falar o não, tá? E falar o sim, falar o não e falar o preço certo. Senão você vai pagar para trabalhar. Certo? Gente, Deus abençoe grandemente vocês, um ótimo dia. Eu espero em Deus que vocês tenham pegado aí várias coisinhas e feito vocês pensarem. Você, costureira, precisa saber que você precisa mostrar o valor que você tem e saber que você tem valor. Você tem valor, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia. Tchau, até nossa próxima live. Do mais, vai acompanhando, tem muito conteúdo aí pra vocês também. Um beijo no coração, Deus abençoe. Tchau!